tarde. Estamos vivendo mais. Nossa expectativa de vida hoje passa dos 75 anos e chegará aos 81 em 2060. Mas não basta viver mais, é preciso viver bem. Ter qualidade de vida significa cuidar da saúde, do convívio social e estar de bem com a aparência. Dona Matilde sempre foi vaidosa. Hoje, com mais de 60 anos, os cuidados são redobrados. Até para ficar em casa, usa filtro solar e está sempre maquiada. É importante a gente gostar da gente, querer ficar com a pele boa, sabe? Levantar de manhã, olhar seu rosto e falar, nossa, olha como tá boa a minha pele. Segundo dados do IBGE, em 2050, as pessoas com mais de 60 anos vão representar 1/3 da população brasileira. O público feminino se preocupa bastante com o corpo quando chega nessa fase. Uma pesquisa feita com 382 mulheres mostra que para 83% delas, a beleza é importante. Apenas 44% estão satisfeitas com a aparência e querem mudar algo. O envelhecimento é um processo natural do corpo e saber conviver bem com cada fase da vida pode ser a chave para sentir-se bem diante do espelho. Nas ruas da capital paulista, cada mulher tem sua receita para fortalecer a autoestima, independente da idade. Nada muito agressivo, nada. Um creme hidratante. Eu corro todos os dias, faço musculação, tento me alimentar direito. Para essa antropóloga, a questão da beleza vai além da estética. Acho que tem uma série de desafios da questão do envelhecimento da mulher que não diz respeito só à beleza, mas diz respeito à saúde, ao bem-estar e ao cuidado do corpo como um todo. E para falar sobre os cuidados com a nossa aparência, recebemos o médico Matheus Arantes e a consultora de imagem e visagista Mayra Freire. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós começamos aí falando que estamos vivendo mais e isso é um fato, né? E a expectativa de vida aumenta a cada ano de forma muito rápida, né? Só para a gente ter uma ideia, em 1940 a esperança de vida ao nascer dos brasileiros era de 45 anos e meio. Em 1980 já havia subido para 62,5 e hoje passa dos 75, né? Mas nós sabemos que não basta viver mais, é preciso viver bem, não é, doutor Matheus? O que significa a qualidade de vida? Qualidade de vida está relacionada à forma como você desempenha o seu papel social com saúde física e mental. E tudo isso está relacionado à forma como você se apresenta também. Está relacionado com a aparência, então, não é? Qual que é a relação, Mayra? Eu acho que uma das coisas mais gostosas no nosso dia, quando a gente começa o nosso dia, né, é se olhar no espelho, gostar do que está vendo. Falar, nossa, que imagem bonita, que pessoa bacana, essa sou eu, né? E parece não ser tão importante, mas é muito importante, porque aquela imagem é a sua identidade, que você está mostrando para todo mundo. Do jeito que aquela imagem vai estar trabalhada, está sendo trabalhada, é a maneira como as pessoas vão te ver. E é muito melhor. Pois é, se para todo mundo, então, quer dizer, a pessoa, além de estar satisfeita quando olha no espelho, também se preocupa com o que os outros vão pensar a respeito, né? Ah, com certeza, né? Acho que todo mundo, primeiro para você mesmo. Eu acho que o mais importante é para a sua autoestima, para a sua segurança, para você gostar mais de você. Mas é claro, a gente se preocupa com o que estão olhando para a gente, o que estão pensando da gente. Se estão achando que a gente está bonita, se está feia, né? Aliás, beleza, querendo ou não, abre portas, né? A gente não pode falar que não, né? Usar esse preconceito, né? Porque a beleza, a estética bem trabalhada abre portas, sim. Agora, a reportagem ali que foi mostrada trouxe uma pesquisa que 56% das entrevistadas estão insatisfeitas com a aparência e 50% delas citam o rosto. Insatisfação com o rosto, doutor Matheus. O que explica essa insatisfação tão grande? A maioria diz que está insatisfeita, né? Na verdade, a disposição como você falou, hoje a gente envelhece mais. Então, a pessoa tem que estar disposta, ativa, muito mais tempo. Ela olha para o espelho e a face é responsável por mais de 70% do reconhecimento do eu. Então, se ela olha para o espelho e percebe que aquela imagem não condiz com o que ela sente, ela fica insatisfeita. E essa história de que a primeira impressão é a que fica,
É verdade. É fato, é verdade mesmo, não é lenda, Mayra? Não, minha avó me falava isso, minha mãe me falava, e eu falava, será que é verdade, né? E é verdade. Inclusive, a imagem é tão importante para você ver na nossa comunicação, né? Na maneira como nós somos percebidos, que puseram isso à prova, né? Então, foi feito realmente testes, né? Uma pesquisa, digamos assim, em Harvard. Eles pegaram várias turmas de alunos, diferentes turmas, com diferentes professores, e dividiram essas turmas em duas. Uma turma ia para a sala de aula normal, tradicional, com cadeira, mesa, lousa, professor e tudo mais. E a outra turma ia assistir a mesma aula, só que numa outra sala, através de uma televisão sem som. E no final, todos os alunos tinham que escrever o que eles aprenderam, quais foram as impressões que eles tiveram da aula e tudo mais. E acredite ou não, mais de 50% e 55% dessas informações dos alunos das duas classes coincidiam. Ou seja, o pessoal que estava na sala só com a TV sem som estava tendo informação apenas visual. E mesmo assim conseguiu absorver mais de 50% das informações que foram passadas. Então você vê a importância da comunicação que isso aqui está trazendo, né? Mesmo sem a gente perceber isso. Não é só uma percepção, é fato científico. Exatamente. Então. Agora, vocês dois trabalham com a questão da imagem. Quando as pessoas procuram vocês insatisfeitas, o que elas buscam? Elas chegam com qual tipo de reclamação e buscando o quê, doutor Matheus? Elas buscam melhorar a aparência física de uma forma geral, principalmente na face. Elas buscam correções daquelas características inestéticas que elas conseguem recordar. A memória que a gente tem do nosso rosto dura só 10 minutos. Depois disso, você lembra de alguns detalhes do seu rosto. E esses detalhes, usualmente, são aqueles que te agradam menos. Aquilo que você não gosta, você sempre vai citar, né? Exatamente. Então, as queixas vêm em cima desses pontos específicos, porque a memória íntegra do rosto a pessoa não tem. Então, é sempre o bigode chinês, o olho afundado, aquela cara de cansado. Sempre apontando os defeitos, então. Sempre. Né? Agora, nessa busca, né, por uma correção, assim, do que é possível corrigir, a gente também percebe que é necessário que haja uma naturalidade, não é? Esse é o desafio, Mayra? Eu acho que são dois desafios. Encontrar essa naturalidade e trazer para fora essa imagem que a pessoa tem dela mesma, dentro da cabecinha dela, né? Então, uma coisa tem que coincidir com a outra. Eu acho a naturalidade muito importante porque, mais uma vez, nós temos um público olhando a gente, né? E eles vão notar, claro, uma coisa muito diferente. E eles observam e muito. Não perdoam. E olha, como o doutor falou, se a gente recorda, né, dos defeitinhos da nossa face, eu aposto que o público, né, que está à nossa volta também, se tiver alguma coisa muito gritante, muito fora da harmonia, é ali que eles vão se pegar. E qual que é o seu desafio nesse sentido, doutor Matheus? De buscar essa naturalidade, né? Porque, assim, vou dizer, às vezes a gente vê pessoas que mexem no rosto e percebe que alguma coisa está estranha, né? Que não ficou muito bom. Isso acontece, né? O que é? Houve um exagero aí? O que acontece? Na verdade, o desafio, eu considero, é conscientizar a pessoa, o paciente, de que aquilo, muitas das vezes, aquilo que ele vê e incomoda, não é essencialmente o que traz prejuízo para o rosto, para a imagem do rosto. Como, por exemplo, se um paciente chega que o que ele lembra que ele tem uma memória breve do rosto, é o suco nasogeniano, o bigode chinês. Ele chega e quer tirar o bigode chinês, não ter aquele vinco. E muitas vezes isso não é o que vai deixar aquele rosto mais bonito. É talvez abrir um olhar, melhorar a forma como a boca sela. Então, o desafio é trabalhar essa percepção, que nem sempre é erradicar aquilo que incomoda, mas harmonizar o rosto como um todo. Agora, o que a pessoa que... Perguntas ela deve se responder antes de tentar uma mudança de fato, Mayra? Olha, eu vejo pela minha experiência no meu trabalho que a primeira pergunta é assim:
Eu estou me identificando nessa imagem que está na minha frente. A maioria dos meus clientes me chega com essa questão. Eu me olho no espelho e não me gosto e não me vejo, eu não sou assim, né? Então, acho que a primeira pergunta é, eu estou me identificando com essa imagem que está na minha frente? Essa é a primeira pergunta. E depois, assim, essa imagem que eu estou vendo está me fazendo bem? Tipo, eu vejo essa imagem, eu fico feliz? Isso me dá segurança? Né? São duas coisas bem importantes. E depois, realmente, a gente vai mais para a parte estética. O que é que está me incomodando? Né? O que é que está fora, que eu lembrava de um outro jeito, ou que eu gostaria de ser de outra maneira e não estou conseguindo atingir o seu objetivo? E aí, nessa questão da estética, a medicina, né, tem contribuído muito para satisfazer o desejo das pessoas. O Dr. Matheus desenvolveu uma técnica, nós temos aí as imagens, gostaria que você contasse para a gente um pouquinho. A relação da técnica com alguns conceitos, entre eles, conceitos que buscam trazer essa naturalidade para o tratamento, a gente coloca alguns critérios, como o critério de distribuição luminosa, como a luz se distribui no rosto, critério de graça, graciosidade, que é aquele que a gente usa além de medidas padrões para beleza, a forma como o indivíduo se comunica não verbalmente, como ele manifesta as expressões, como ele manifesta as emoções. Então, critérios de valorizar como o indivíduo se expressa, individualizar o tratamento, sistematizaram a técnica. Você costuma dizer que cada beleza é única, é dentro disso, então? Exatamente. De Cada pessoa tem uma forma de se expressar. E isso, sendo valorizado, a gente sedimenta essa identidade fisiológica de cada um. Agora, Mayra, um tratamento de rejuvenescimento, né, como nós estamos vendo aqui, ela traz alguns resultados em outros aspectos que não só estéticos? Traz, com certeza. Não, o primeiro é de dentro para fora, né? Então, vendo aquela mudança, você se sente muito feliz, muito, né? Começa a agir de uma maneira diferente. Outra coisa, nós vamos ter a reação de quem está à nossa volta, né? Então, quem está à nossa volta vai perceber essa mudança. Primeiro, comportamental, que acredite ou não, uma mudança estética, quando nos agrada, muda até nossa postura. Muda até a maneira como nós falamos, muda a maneira como nós nos posicionamos em qualquer ambiente, com mais segurança. E eu acredito que o trabalho que o doutor faz ainda de buscar essa beleza tão pessoal mesmo, né? tão individual, é muito bacana, porque é a coisa única, você se olhar no espelho e falar assim, essa beleza é minha e só minha, ninguém vai ser assim, sou eu que sou bonita desse jeito. Então muda. E quem está à sua volta, muda também. E posso citar alguns exemplos assim, um pouco mais intensos, assim, evidentes, mas para você ter uma ideia. Sorriso, não era do doutor, mas acredito que se mexa na região do sorriso também. Às vezes a pessoa de boca fechada, você acha ela a coisa mais linda do mundo, né? Daquele sorriso muda, né? Muda. E o contrário também, às vezes ela de boca fechada nem tem uma estética tão bonita assim, mas ela dá um sorriso tão bonito. Muda completamente. Muda completamente. Então, a relação com o outro muda também. E como o outro te trata, muda. Agora, como chegar a um equilíbrio entre o que a pessoa chega no consultório querendo e o que você sabe que é bom para ela, doutor? Às vezes acontece aí alguma dificuldade nesse sentido? Sim. É literalmente relação médico-paciente, é a conversa, é explicar, é entender o que desagrada o paciente e passar, do ponto de vista científico, o que desagrada, do ponto de vista científico e estético, ao médico. E entrar num meio termo, num consenso. Agora, esse tratamento é indicado, né, para rejuvenescimento facial, esse é o nome correto? Não. Também para embelezamento. Também para embelezamento, não necessariamente só rejuvenescer. Então, se é uma paciente que, por exemplo, um respirador bucal, ele acelera algumas características que não são estéticas no rosto.
Não necessariamente vamos rejuvenescer, mas a gente embeleza, principalmente, o eixo vertical da face, que dá elegância. E isso é feito com preenchimento? Como que é feito? Explica um pouquinho pra gente. A gente usa preenchedores faciais, trabalho com ácido hialurônico, mais denso, médio e mais fino. Então, a gente trabalha em todas as camadas da pele para fazer essa adaptação e melhora de função. Agora, é preciso também ter limites aí, não é, Mayra? É, porque... Primeiro, acho que o primeiro limite é observar a harmonia natural do seu rosto, né? Eu vi aqui nas imagens que vocês passaram, parece que o doutor tem uma visão mais artística, né, de como um rosto é composto. Eu achei isso muito bacana, porque hoje a gente sabe que a beleza não está muito na simetria, né, um lado igual ao outro, mas na harmonia entre os elementos. Perfeito. Então, não adianta, por exemplo, eu, Mayra, que sou toda pequenininha, não sei o que, querer ter a boca da Angelina Jolie, mas que eu acho linda. Não vai harmonizar com os meus outros elementos, né? Então, acho que esse equilíbrio é muito importante. E é quando isso não acontece que vem, né, que as pessoas falam, alguma coisa está estranha, é isso? Exatamente. Exatamente. Parece que recortou de um e pôs em outro, né? Então, gera uma estranheza mesmo. E acho que é natural, às vezes, né? Algum paciente chegar para o doutor e falar, quero a boca da Angelina Jolie, porque ele acha linda, não sei o quê. Mas acho que é muito mais importante nesse trabalho que o doutor faz e que eu tento fazer no meu trabalho também, assim, entender o porquê da boca da Angelina Jolie. Por que você acha que essa boca ia ficar? Porque eu acho que é uma boca sensual, é uma boca expressiva. Ok, existem outras maneiras de deixar a sua boca sensual, a sua boca expressiva, respeitando os seus traços. E aí, como é que fica, doutor? Você diz, não vai dar para fazer, não vai ficar bem em você? Tem que ser realista. Você tem, porque trabalhar a expectativa é 50% do tratamento. Porque a satisfação está diretamente relacionada com o que o paciente espera. Mas quando você mostra para ele o que pode ser feito dentro daquela arquitetura facial, ele compreende muito bem que pode melhorar o lábio, mas não ficar o lábio da Angelina. Ele entende isso bem, até porque você tem que levar em consideração o tamanho dos dentes, o tamanho da abertura bucal durante o riso e chegar no meio termo. E eu vejo que você usa desenhos para isso. Eu gosto muito de desenhar e eu gosto de mostrar para o paciente, isso que você falou tem um fundamento muito grande dentro dos procedimentos faciais que a gente faz, que a harmonia das estruturas é mais importante do que a beleza da estrutura sozinha. Então, pode ser que durante o tratamento a paciente vai ficar com um pezinho de galinha discreto, mas o olhar vai ter melhorado como um todo. E talvez se eu bloquear totalmente o pé de galinha, vai ficar estranho. Então, trabalhar isso junto ao paciente, que é a harmonia, é como que as estruturas se apresentam em conjunto, é mais importante do que aquele defeitinho que ele lembra sozinho. Se ele ficar, ele pode fazer a diferença e ser um charme até. Exatamente. Vira a seu favor. Né? A seu favor, exatamente. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre os cuidados com a nossa aparência. Com a gente, o médico Matheus Arantes e Mayra Freire, que é consultora de imagem e visagista. Mas antes de retomar a conversa aqui, eu vou chamar um VT, que é uma curiosidade, mostra um morador de rua que ganhou uma mudança radical, assim, mudança de visual completa, que impressionou muito os moradores de Palma de Mallorca, na Espanha. Ele rejuvenesceu 10 anos, é o que as pessoas acharam ali, e depois recebeu propostas de emprego. Vamos ver. José Antônio é conhecido na ilha espanhola. Ele trabalha como flanelinha e dorme na rua há 25 anos. Vivo disso, contenho meus gastos e tento guardar um pouco para conseguir comprar uma casinha. Um salão de beleza que fazia aniversário resolveu dar um presente para um morador de rua.
Ele teve o cabelo e a barba cortados e pintados. Só depois de pronto ele pôde ver o resultado. Não me reconheço, esse não sou eu, Deus do céu, disse emocionado. Ele circulou pelas ruas e o resultado foi surpreendente. Muito bonito, estou encantada. Quero uma bebida, disse ele ao garçom de um restaurante que não reconheceu. O local costumava dar comida para ele. Ao perguntar ao rapaz se ele sabia quem era, o garçom respondeu: "Não acredito que é você." José disse que, com um novo visual, vai buscar um emprego novamente. Ele é eletricista, mas há muito tempo não conseguia trabalho por causa da aparência. O salão informou que ele já recebeu algumas propostas, inclusive de modelo. Pois é, uma transformação radical, né? Mas chama atenção aí que mostra que ele tem ali, ele exerce uma função, ele é eletricista, mas há muito tempo não conseguia emprego justamente por causa da aparência. No bloco anterior nós falamos muito que a pessoa precisa se olhar no espelho e estar satisfeita com aquilo, né? Mas queria agora comentar um pouquinho com vocês o quanto que a sociedade também faz cobranças em relação à nossa aparência. Doutor Matheus. A sociedade faz cobrança a partir do momento que você é julgado pelo que você parece, né? A primeira impressão é literalmente, antes do conteúdo da pessoa, é a aparência dela. Então, estar bem é fundamental para o desempenho do papel social. E, além de tudo, a gente vê como, né, a aparência é uma linguagem tão forte e tão instintiva, né? Ninguém precisa te contar que aquele cabelo desgrenhado é de uma pessoa que não está se preocupando muito com a aparência, de uma pessoa que não tem um cuidado, que não tem, né? Você identifica logo. E a gente viu uma mudança muito grande, né? Você viu o corte de cabelo, ele ainda continua com barba. A barba tá ali, mas... Tá ali, mas você vê uma barba paradinha, bonitinha, com linhas, que você vê a linha. Não é uma coisa que você não consegue identificar uma forma. O cabelo também. Como a cor muda, né? Ele estava grisalho, sem definição nenhuma no rosto, aliás, o rosto praticamente todo coberto. E na hora que ele faz a transformação, mesmo continuando com barba, mas pintando o cabelo, trazendo uma cor escura, como essa cor escura refletiu no rosto dele de uma maneira a destacar os seus traços, né? Então, a gente vê muito também como as cores interferem nisso, né? Às vezes, tem pessoas que ficam bem com uma cor, porque aquilo destaca o rosto, faz o rosto parecer mais fininho, porque você tem sombra, você tem luz e tudo mais. E outras cores não te deixam tão bem assim, porque fica tudo uma coisa só. Não te só favorece, no pescoço, né? Fica tudo uma coisa só. E acredito que um tratamento estético de embelezamento ou de rejuvenescimento traga também essas formas que a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo definição de rosto. E acho que isso é uma das coisas que mais aparenta num rosto envelhecido, né? Então, a gente perde preenchimento, perde a firmeza da pele. Perde a divisão cérvico-facial, né? Aquilo que define o que é pescoço e do que é rosto. Isso que você falou é fundamental, até mesmo na descrição da técnica, mostrar contorno, definição, mostrar separação das estruturas. Agora, essa técnica pode ser para todas as pessoas ou existe num sentido de prevenção também, doutor Matheus? Ou para prevenir, assim, digamos, os efeitos do tempo, né? Sim. Ela atua também na prevenção? Sim. De que forma? Como isso? Toda característica e estética do rosto tem uma história. O olho não fica fundo de uma hora para outra, ficou totalmente fundo. Então, quando você já visualiza sinais do aparecimento dessas características, você já pode entrar com tratamento e evitar que ele piore. Agora, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, então uma palavrinha final aí para as pessoas que estão nos assistindo, nesse sentido de olhar para o espelho e estar satisfeito com aquilo que vê. Bom, vou começar, tá bom? Eu acho que às vezes a gente dá ou uma importância exagerada ou nenhuma importância para a aparência, né?
E saber que ela é importante, sim. Ela conta muito de você, primeiro para você mesmo. Você é o primeiro espectador de si mesmo, né? Quando você se olha no espelho, é quase uma comunicação para você. Você está se contando quem você é. É aquilo que a gente ouve assim, então, né? Se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Exatamente, é isso. Porque quando você se olha no espelho, aquelas informações que você vai estar passando para os outros, primeiro você está passando para você. E a gente acredita nessas informações, viu? Então, se a gente estiver com uma aparência bacana, se gostando, com um estilo que é nosso e que a gente gosta, a gente vai estar contando essa história para a gente, vai estar acreditando, vai se sentir melhor e com certeza nossa vida funciona de uma maneira melhor, né? A gente fica com mais segurança, mais autoestima. E do contrário também. Se eu estiver contando uma história que eu não gosto muito, eu vou olhar no espelho e vou acreditar naquela história. E daí pode ser que aquela história me prejudique. Doutor Matheus. A palavra é: nós devemos nos cuidar, investir em beleza, investir em saúde. É impossível distinguir o belo do saudável. Então, parte do bem-estar é a forma como você se apresenta para si mesmo e para os outros. Muito bom, muito bom. O papo hoje, eu agradeço a participação de vocês hoje aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. Obrigada. E obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.